Internacional de Semiótica e Comunicação, que neste ano, 2025, escolheu o tema quase que inevitável, né, do pentálogo número 14, sobre inteligência artificial, semiótica e comunicação, que bate com aquilo que o CISECO, o Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, tem buscado nos anos todos, né? Sempre um tema bem presente. A nossa ideia é promover um diálogo para refletir, analisar e entender o processo do conhecimento e a natureza da ciência, dos signos e da comunicação por meio dessas mesas constituídas a partir de subtemas convergentes. Esse tema aqui que nós vamos falar hoje é convergente com outros temas de outras mesas que serão apresentadas, né? Estão sendo apresentadas. E os nossos apresentadores têm em torno de 20 minutos de conteúdo para falar. Nós temos aqui na tela o Pablo Navarrete Bastos e o Fernando Firmino. O Pablo vai começar a falar, eu vou falar um pouquinho dele. Ele é professor do Departamento de Comunicação Social do Programa de Pós-Graduação Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Ele é líder de um grupo de pesquisa em Economia Política da Comunicação e Hegemonia, pesquisador com projetos de pesquisa financiados pelo ICT do Estado do Rio de Janeiro, da FAPERJ. Enfim, tem bolsista de pós-doutorado exterior, do CNPq, com período da Universidade de Westminster, e bolsista de produtividade do CNPq. Enfim, esse é o Pablo, que vai falar daqui a pouco para a gente. O Fernando vai falar depois. O Fernando Firmino, ele é doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, é professor de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Ele é coordenador do grupo de pesquisa em jornalismo e mobilidade. Ele tem outras atividades também, mas quando a gente conversar com ele, ele pode dizer o que está fazendo por aí. Na verdade, este bate-papo, ele também serve para a gente atualizar as atividades de pesquisa e atividades que os professores fazem nas universidades, na congruência dessas temáticas de este ano de inteligência artificial e comunicação. O professor Pablo, ele traz para a gente, hoje, um tema chamado plataformização e inteligência artificial, impactos da propaganda e da linguagem. Então, inicialmente, eu saúdo, Pablo, a sua vinda aqui. Obrigado por fazer parte deste projeto do CISECO. Muito obrigado, Antônio, pela apresentação, aí, pela gentileza, pelo convite da CISECO. Muito bacana dividir aqui esse espaço com vocês, com o Fernando também. E agradecer também ao colega e amigo Fausto Neto pela indicação, né, para vir falar um pouco aqui sobre esse tema, né, que faz parte de alguns projetos de pesquisa recentes, como foi dito aí inicialmente por você, Antônio. E esse é o título da minha apresentação, Plataformização e Inteligência Artificial, Impactos na Propaganda e na Linguagem. Então, venho estudando um pouco aqui o que eu venho chamando, né, de imbricamentos entre a plataformização e a inteligência artificial. Aqui uma apresentação já falou, né, um pouco sobre isso, né, eu vou avançar, né, mas é isso, meu vínculo com a UF, né, no Departamento de Comunicação e também no programa de pós-graduação em Mídia e Cotidiano, né, e aqui alguns projetos que originam aqui esse debate, né, aqui está um pouco do resumo, né, que eu apresentei para a CISECO, né, vou ler aqui rapidamente, né, para a gente ver um pouquinho melhor em termos mais gerais do que trata a discussão, né? Então, inicio falando sobre esse imbricamento entre estruturas e processos de plataformização que estão remoldando o nosso tempo histórico, disputas por hegemonia, o trabalho intelectual em comunicação, que é uma questão central também no que vem discutindo, a forma social da comunicação e suas funções, que é algo que eu vou explicar mais depois, por meio da configuração dessas estruturas, né, de tecnologia, né, desse imbricamento entre plataformização e inteligência artificial como tecnologia de propósito geral. E é interessante que esse artigo que eu trago aqui como referência para falar sobre isso é anterior ainda ao lançamento,
do ChatGPT, né, que se tornou símbolo aí de IA generativa, embora logo depois se iniciou, né, uma grande concorrência entre as principais big techs, né, com compras, com, né, junções com startups de inteligência artificial generativa, né, mas quem abre o caminho é o ChatGPT em 2022. Então, essa ideia de inteligência artificial como tecnologia de propósito geral, né, nesse momento de 2021 ainda era uma hipótese, né, mas que de fato hoje já é uma realidade. Né? Em linhas gerais, para fazer uma comparação, né, a tecnologia de propósito geral, né, por exemplo, no século XIX, foi a eletricidade. Né? Então, a ideia é realmente de estruturas tecnológicas que passam a permear, a atravessar todos os processos produtivos, né? Não somente a comunicação, não somente o trabalho intelectual em comunicação, que é o meu foco aqui, né? Mas as produções de uma forma geral. Né? Então, desde o campo da saúde, né, de produção automobilística, né, assim, o que for você buscar hoje, né, está atravessado, né, por tecnologias de inteligência artificial, sobretudo aí a generativa, que eu vou falar um pouquinho mais. Né, e a configuração dessas estruturas como sistema de aparelhos, né, que é uma abordagem gramsciana, e estruturas hegemônicas de mediação social, que é o debate a partir da economia política da comunicação, que eu vou falar um pouco mais. Primeiro, um pouquinho sobre o método da EPC, né? Assim, que quando se fala de economia política da comunicação, geralmente é uma compreensão um pouco mais ampla, uma ideia do que isso se trata, né? Então, vale dizer que é uma teoria marxista da comunicação, baseada na obra madura de Marx, né? E há algumas especificidades do que eu estou chamando aqui de tradição brasileira desse campo de estudos, tá? Que muito relacionado aí com as produções, né, fundantes do César Bolanho, né, que é professor na Federal de Sergipe, na pós-graduação lá em Economia. Né? Então, principalmente esses dois livros que são frutos do seu mestrado e doutorado, O Mercado Brasileiro da Televisão e A Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, que é quando realmente ele desenvolve uma compreensão também, né, mais madura da comunicação a partir da obra do Marx, principalmente no Capital. E um aspecto central, né, da sua metodologia é o uso, né, o desenvolvimento do que ele vai chamar de método da derivação das formas, que se baseia no debate alemão da derivação do Estado, desde a década de 70, com foco na derivação lógica, nos berlinenses. Teve um outro ramo dos frankfurtianos, que é a derivação histórica. Aqui eu trago os nomes de alguns desses autores, principalmente Blank, Jürgens e Castendieck, são referências aí fundamentais para a discussão que o Bolanho vai fazer. A questão da forma, né, é algo que perpassa a obra do Marx, principalmente no Capital, né, nos volumes todos do Capital. Foi objeto também de análise por parte de autores marxistas soviéticos da primeira metade do século XX, como Isaac Rubin e Patiucanes. Né? De maneira geral, a ideia da forma se refere a essas contradições, né, entre aparência e essência, que Marx vai trabalhar, e os diferentes momentos e formas do capital e suas contradições. Né? Então, Marx parte da sua forma mais simples, que é a mercadoria, até as mais complexas, né, como o dinheiro, o Estado, né? E aí o Bolanho vai mergulhar para entender o que é a forma social da comunicação, e algo que é fundamental também para Marx e Bolanho vai trabalhar, que são as funções dessa forma social que caracterizam essa forma. O Soares de Mello, que é um autor mais ligado à área do direito, ele traz essa noção aqui que eu acho que é bem interessante para compreender com mais clareza, né, o que eu estou dizendo, que as relações sociais capitalistas se organizam como um grande concerto de formas sociais específicas que moldam as formas de sociabilidade. A partir da forma como a coisa, né, os objetos, inclusive a tecnologia, né, assume características sociais específicas, como o valor e o dinheiro, a coisa passa não somente a ocultar, mas também a organizar as relações de produção entre pessoas, sendo um elo de ligação, conforme aqui propõe o Isaac Rubin. Então, a partir dessas reflexões, né, assim, eu vou contextualizar aqui o que o Bolanho vai trazer, né, para a partir da análise da forma compreender a comunicação. Então, ele vai buscar compreender a forma social da comunicação a partir da derivação das formas, né, seguindo o método da escola alemã, aprendendo a comunicação tanto em sua função na acumulação do capital, como na reprodução ideológica. Né? Então, ele vai seguir passo a passo o método do Marx no Capital. Então, ele parte da circulação simples. Né? E aí, qual que é a ideia
aqui, quando se estabelece uma relação de troca, seja ela qual for, e aí desde o que o Marx vai chamar da circulação simples, as pessoas precisam se informar sobre aquilo que estão trocando, né? Então, seja o objeto ele qual for, né? Então, uma vaca, uma roupa, né? É preciso ter informação sobre a característica disso, sobre a forma disso, a qualidade disso, né? Então, desde o início, há essa necessidade, né, de tornar público ali informações daquele objeto, daquela mercadoria que está sendo trocada, né? E é aí que ele identifica, desde esse primeiro movimento lógico, o que é a função publicidade na comunicação, né? Inicialmente, dentro desse caráter ainda de tornar público informações para estabelecer processo de troca, né? Depois ele vai mostrar como essa comunicação já nos processos produtivos, essa relação do público, ela se inverte, pois há uma necessidade de hierarquização dentro do processo produtivo. Aí se estabelece a comunicação de classe, depois como a comunicação se transforma nas relações de concorrência, com a comunicação inclusive se transformando em mercadoria, segredo em relações, né, industriais, e depois na comunicação de massa, quando se estabelece a indústria cultural no contexto de capitalismo monopolista no século XX. A partir dessa análise das relações de troca, vai ter um certo momento, né? E aí isso acontece no Capital, quando Marx vai falar sobre dinheiro, né? Que é quando, inclusive, entram as primeiras discussões sobre o Estado, né? Vai haver a necessidade de uma força extraeconômica para reger essas relações de troca, né, entre os sujeitos, e aí que entra o papel do Estado e o papel da propaganda como função ideológica da forma social da comunicação nas relações capitalistas, né? Então, o Estado, desde o início, ele tem, né, no capital essa função, né, de apresentar como um agente, né, regulador de pseudo-trocas entre iguais, né? O contrato legal estabelece isso, né? Ninguém trabalha se não for livre para trocar mercadoria, sua força de trabalho com o capitalista, e é necessário o Estado para estabelecer e reger essas relações de troca, mas a gente sabe que, na verdade, esse Estado está ocultando, né, relações desiguais estruturais, né, entre sujeitos trabalhadores e sujeitos que detêm os meios de produção. E aí é com a indústria cultural, de fato, no século XX, né, com a estrutura, né, mais ampla de rádio, de TV, principalmente de radiodifusão, que se estrutura, né, uma instância de mediação social que vai possibilitar essa comunicação tanto dos capitais particulares, das empresas, como do Estado, com o público constituído como massa, né? Então, a indústria cultural ela vai ter essa função de proporcionar mediação, né, comunicação entre os diferentes capitais do Estado com o público, né? E aí que surge o que o Bolan identifica também como função programa, que vai atender a um valor de uso do público, né? Ou seja, público, dificilmente alguém vai assistir até hoje, né, televisão para ver propaganda ou para ver publicidade. E aí é interessante também isso que a EPC traz, né? No português não há uma clareza tão grande como há em outros idiomas, né, da publicidade, como algo mais relacionado ao mercado e à propaganda, ao aspecto ideológico, né, na EPC, isso é claro, né, e o programa é o que vai despertar, de fato, o interesse, né, tanto dos capitalistas como do Estado, no trabalhador da cultura, porque é o trabalhador da cultura que vai conseguir envolver esse público para depois, né, tanto o capital, os capitais particulares, né, como o Estado, desenvolver ações de publicidade e de propaganda. Com a plataformização, né, quando surge ali o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, ainda na década de 70, né, que é a base das plataformas digitais, dentro de um processo de reestruturação capitalista, né, de crise, inclusive de mudança de modo de acumulação, né, quando inicia, né, o que os autores da Escola da Regulação Francesa vão chamar de modo de acumulação flexível, né? Com o avanço das plataformas surge uma nova função, né, que Figueiredo e Bolan vão chamar de interação, né? O foco central da análise desses autores é a crescente subsunção do trabalho intelectual, né? A ideia de subsunção do trabalho tem a ver com essa perda de controle do trabalhador sobre os processos produtivos, né, e as relações de trabalho, e desde os anos 70, com esse avanço tecnológico, há um crescimento da subsunção do trabalho intelectual, com esse processo mais amplo de intelectualização geral dos processos de trabalho.
Helena Martins e o Bolanho vão compreender plataformização como esse processo, né, mais amplo, esse novo momento de concentração da produção social. Esse processo é possibilitado pela digitalização e seus desdobramentos, como a dataficação, né, em que tudo se transforma em dado, né, tudo pode ser captado como dado, economia de dados, configurando uma nova estrutura de mediação social, né? Então, as plataformas digitais passam a ocupar esse espaço, né, hegemônico de mediação social na sociedade, não somente mediando relações de comunicação, mas inclusive relações de trabalho. Figueiredo e Bolanho, nesse artigo, vão mostrar, né, que a função interação ela vai ter principalmente aí o intuito, né, de proporcionar, né, uma eficácia muito maior para se desenvolver publicidade e propaganda, né? Ou seja, diferentemente do que era com a TV e com o rádio, a interação feita pelos sujeitos nas plataformas propicia a construção de um público-alvo realmente muito específico, né? A possibilidade de trabalhar a publicidade de uma forma totalmente direcionada, além de possibilitar aferir os resultados disso, né, de uma forma muito completa e consistente, como era diferente na televisão ou nas outras formas, né, de radiodifusão na indústria cultural tradicional. Isso vai proporcionar também um controle sobre o trabalho, né, pelas empresas e sobre os cidadãos por meio do Estado, né? Então há inclusive, né, um processo de, né, controle, né, assim, do mundo da vida em termos habermasianos, né, muito maior do que era no contexto da indústria cultural tradicional. Né? E aí Bolanho, Barreto e Valente vão falar das plataformas digitais como estruturas de mediação próprias desse momento de desenvolvimento do capital. Plataformização IA, né, é curioso até porque é uma história que remonta aí aos anos, né, 70, no caso da inteligência artificial, ainda na década, né, de 50, meados, né, do século 20, processo de revolução microeletrônica, início da computação moderna, e é esse artigo aqui do Alan Turing, né, Computer Machinery Intelligence, Computadores e Inteligência, publicado na revista de filosofia Mind, né, em que há algum primeiro movimento ali para se discutir inteligência artificial. Nesse artigo, Turing lança a questão, né, que até hoje aí, né, instiga, né, pensadores, intelectuais que estão se debruçando sobre isso, que é a questão de se as máquinas podem pensar. O nome inteligência artificial surge 6 anos depois, né, num evento em New Hampshire, nos Estados Unidos, em que alguns pesquisadores, aí, cientistas liderados pelo matemático John McCarthy, resolveram investigar como as máquinas poderiam simular a inteligência humana. Com o avanço, né, das tecnologias de informação e comunicação, diante do que eu já comentei um pouco aqui no contexto de crise e reestruturação das forças produtivas na década de 70, se criam condições para um novo desenvolvimento da inteligência artificial, das plataformas, algo que vai se configurar como plataformas digitais realmente, né, nos anos 2000, e da plataformização. Embora nos anos 70 e 80 tenham intervalos conhecidos como inverno de IA na literatura, a partir dos anos 90 são criadas realmente as bases tecnológicas que possibilitam o avanço da IA nos anos 2000. E aí eu compreendo que a IA, principalmente a generativa, vem se tornando o elemento técnico central do atual momento de plataformização, catalisando o sistema de algoritmos e possibilitando a captura e tratamento dos dados com o uso de machine learning e deep learning, né? Então, algo que já acontecia nas plataformas digitais, né, com o uso de machine learning, por exemplo, trabalhar a publicidade de forma automatizada, né? Os processos de automação no trabalho alcançam um nível, né, muito mais intenso, né, com esse avanço das tecnologias de IA generativa do que eram antes dela. Né? Então, isso tem impactos tremendos, né, no trabalho intelectual e comunicação de uma maneira geral, né, e nas maneiras como vão se configurar aí a publicidade, né, como forma de comunicação do capital com as pessoas, e a propaganda, né, no sentido da reprodução ideológica. No livro do Bolanho dos anos 2000, né, ele já fala sobre uma tendência da função publicidade se tornar hegemônica, né, e de uma contínua confusão entre publicidade e propaganda, né, uma dificuldade ali de discernir a fronteira entre essas funções. O Doraldo Bastos, Martins de Souza e o Casagrande Fusaro vão argumentar que a crise não é um fenômeno episódico, mas um princípio lógico imanente do capital,
com formas e expressões particulares. Aí eles propõem a figura do bimote digital, que está muito ligado à propaganda e à desinformação no argumento deles, como alegoria para a compreensão da progressiva hegemonia das plataformas digitais nas mediações sociais, como figuras de crise, figuras lógicas de crise, o que indica a expressão da crise imanente ao Estado e à comunicação como formas sociais. E aí eles vão mostrar aqui nessa pequena citação aqui, que a função publicidade reorganizada, né, com especialização e segmentação intensas, faz explodir um caráter reacionário da função propaganda, né? Então, o Bolanho tem uma noção importante que ele fala de padrão tecnoestético, né? Ele vai discutir isso na indústria cultural como algo que constrói barreira de concorrência, né? Nas plataformas digitais, a gente vê também emergir um padrão tecnoestético muito relacionado à lógica da publicidade, né? Então, a propaganda, de uma certa maneira, na sua perspectiva ideológica, ela passa a cada vez mais estar articulada com a lógica da publicidade em todos os seus aspectos, né? A lógica de visibilidade, lógica, inclusive, estética, realmente, de construção de imagem, de construção de título, de construção de call to action, né? Ou seja, há uma certa aí colonização, né, do padrão tecnoestético da publicidade, inclusive sobre as diferentes formas de propaganda, né? E aí incluindo movimentos sociais também críticos e alternativos, que é uma outra coisa também que eu venho estudando, né? As coisas com as quais os sujeitos se relacionam nos processos produtivos, né, e relações de produção, além de ter valor de uso relacionado às suas propriedades técnicas, tem também a função de vincular as pessoas, né? As máquinas vinculam ali os sujeitos, o que confere forma social e virtude social às coisas, aos objetos e máquinas, conforme argumenta aqui o Isaac Rubin. Com a entrada da IA nos processos produtivos, essa personificação das coisas se exacerba, né? E a coisificação das pessoas também, pois se estabelecem interações verbais com as máquinas que emulam a linguagem humana. Então agora não é mais apertar botão, né? Você pode trocar uma ideia com áudio com o chat GPT, pedindo para o chat GPT te ajudar a fazer alguma coisa, pedindo para o chat GPT fazer um texto, né? Então há uma intensificação do processo, né, de automação do trabalho, né? E também essa humanização da máquina de uma maneira muito intensa e preocupante, né? Eu tenho feito alguns exercícios com estudantes, né, por exemplo, comparando os principais modelos de IA, né? Eu coloquei aqui os nomes dos principais, né? O único chinês aqui da lista é o DeepSeek, né, que mexeu bastante com as relações de concorrência nesse setor, e é possível já verificar algumas coisas importantes, assim, né? Então, essa humanização do robô, né, muito comum, por exemplo, a maioria dos meus estudantes hoje usam IA no seu trabalho, seja por interesse próprio, para realmente facilitar ali, produzir mais, né? Ou, por outro lado, que vem acontecendo muito por constrangimentos de chefia dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, quem produz, por exemplo, conteúdo para a empresa, quem produz conteúdo como publicidade, vem sendo constrangido ali pelo seu chefe, pelos donos das empresas, a usar a IA generativa para produzir mais. Então, o tempo do trabalho muda muito. Então, o sujeito que fazia 2, 3 legendas por dia passa a ter que fazer 10, porque sabe que com IA generativa ele consegue fazer 10. Passa a haver uma perda de capacidade cognitiva, você tem estudos que estão mostrando isso, tá? E eu discuti isso em sala de aula, né? Assim, e é muito curioso, assim, teve uma aluna, inclusive, que falou sobre isso, ela vem usando muito no trabalho dela, teve um dia que ela estava sem acesso à internet e IA, ela não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo criar legenda, porque realmente criou-se ali uma relação, né, de dependência ali com o robô, que ela não estava conseguindo mais criar, né, uma legenda para um post sem o uso do robô. Acerca da propaganda, estou chegando aqui na parte final, tá? A propaganda ela vai ter diferentes níveis de compreensão, então, tanto no discurso dos estados, né, na postura dos estados e nas relações com as big techs, nos processos aí de concorrência, a atuação dos próprios executivos dessas empresas como propagandistas, né? Então, acentuando, inclusive, essa confusão entre publicidade e propaganda, entre interesse capitalista e interesse ideológico. Essa lógica publicitária ela se destaca no padrão tecnoestético das plataformas digitais, né? E há um crescente uso da IA generativa nas disputas políticas. E aí, para concluir, eu vou mostrar aqui
exemplo, né, de um debate recente que a gente teve, que foi bem interessante, tá? Que foram o uso aqui, né, de perfis ligados, né, ao PT e à esquerda de uma forma geral, de vídeos com IA para turbinar ataques contra a Mota e o Congresso, né, depois em que teve, né, um conflito com esse Congresso a partir da proposta, né, de aumento de IOF em operações, né, financeiras. Então iniciou-se essa batalha, né, no campo digital entre governo e oposição, e foi muito interessante a maneira como isso aconteceu, porque, né, poucas vezes assim na história recente a gente teve, né, um ganho, digamos assim, da esquerda num debate político mediado por plataformas digitais, como aconteceu nesse episódio, né? Então foi no dia 17 de junho que a coisa começou, após a reação do Congresso, né? Então os primeiros perfis que usaram termos como Congresso inimigo do povo foram contas apócrifas, petistas ou petistas de pouca expressão, que tentaram colocar esse termo no Gumota. O pico aconteceu um dia depois, com 280 mil menções e 1,7 milhões, né, de reações, segundo a Bytes. E a consultoria aponta que o governo conseguiu pautar o debate nas redes, né? E é interessante aqui, eu trago essa reflexão que eu creio que é ainda mais relevante, né, para um evento relacionado com semiótica, que é esse trabalho, que eu acredito que a gente pode considerar como um trabalho aí de tradução, né, intersemiótica, né, que é feito nessa interação entre o sujeito e a máquina, mandando ali, né, enviando o que se chama de prompt, né? Inclusive, essa é uma preocupação que eu tenho como trabalhador também, né, intelectual da comunicação, esse risco de virarmos prompters, né? Então, tem vários debates sobre isso, como construir o melhor código, né, para ter o melhor resultado dessa máquina, né? Mas é isso, as pessoas criando vídeos a partir de códigos, né? Então, você vê alguns mais bem elaborados do que outros, com roteiros, né? Mas se trata disso, de uma interação via linguagem com a máquina para a criação de vídeos, né, num processo de tradução intersemiótica. E aqui a legenda de um vídeo, né? Essa proposta que ganhou muita força, né? Taxar bilionários, bancos e bets. Vamos ver se abre aqui, senão eu vou abrir depois no... Vou compartilhar aqui essa outra guia. Vamos ver se isso abre aqui, que tá meio lento. Mas acho que vai abrir. Ei, parceiro, peraí. Tô consumindo champanhe, caviar, lagosta e vai pagar menos que a gente que só ficou na brejinha e torresminho? Relaxa. Boteco do Brás, amigo. Aqui sempre foi assim. Sempre foi, mas não precisa continuar sendo. Vamos rachar essa conta do jeito certo. Agora imagine que essa mesa é um país que paga suas contas com a contribuição de todos, mas onde os super ricos pagam proporcionalmente bem menos do que a gigantesca maioria. Assim tem sido o Brasil até hoje, mas o governo Lula quer fazer uma mudança histórica nessa injustiça com um novo IR, porque imposto é necessário, mas justiça também é. É a taxação dos super ricos e das plataformas de aposta, que ganham muito dinheiro e pagam pouco ou quase nada de imposto. Taxação BBB. Bilionários, bancos e bets. No IR é justiça histórica, justiça de verdade. Então a gente vê, né, aí um roteiro bem pensado, né, bem sacado, né, e sendo bem didático, né, ali para mostrar a sua perspectiva de que o debate ali estava sendo invertido, né, e que a saída, né, para o Brasil, né, realmente envolve ali taxação de grandes fortunas, né, e das bets. Vou só mostrar mais um aqui rapidamente, que aí vou concluir, tá? Jornal Nacionalíssimo, o telejornal que tem lado e não é o do povo. Aqui a prioridade é defender quem realmente importa para nós, os mais ricos. Para comentar sobre justiça tributária, vamos ouvir quem nos interessa, um bilionário. Ainda bem que temos a mídia e o Congresso do nosso lado. Assim fica fácil manter nossos interesses. Boa noite, começa agora o Jornal Nacionalíssimo, o telejornal que tem
É isso, né? Assim, eu acho que esses dois exemplos mostram bem como foi o teor, né, desses vídeos feitos, né, por militância de movimentos sociais, né, pessoas ligadas também ao Partido dos Trabalhadores, né, esse teor pedagógico, né, dessa propaganda contra a posição do Congresso, né, alguns nomes que tentaram colar no Hugo Mota, né, Hugo Mamata, Hugo nem se importa, né, teve efeitos, ele ficou bem incomodado com isso, né, e mostra um capítulo recente, interessante nas disputas políticas, né, com o uso de IA generativa fazendo esses vídeos. É claro que isso traz riscos também imensos, né, que a gente pode conversar mais depois, mas nesse caso é interessante que eu apresentei aí, né, brevemente, né, que no caso o governo, né, e a base do Lula saíram mais bem sucedidos, né, do que a direita, diferentemente de alguns exemplos anteriores em que saímos derrotados aí nas disputas políticas mediadas pela lógica da plataformização. É isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Depois a gente bate um papo aí para seguir com essa conversa. Continuamos, Pablo, continuamos. A gente vai fazer algumas questões agora, não vamos espichar muito, depois a gente vai ouvir o Fernando, então a gente pode juntar numa amarração final, né? Mas eu fico curioso, assim, sobre algumas coisas, mas não quero ser o primeiro a te fazer perguntas. Não sei se o Fernando quer fazer um questionamento, Fernando. Primeiro, parabenizar o Pablo Bastos aí pela belíssima apresentação dele e os exemplos, né, bem precisos, né, para a gente sair do campo mais conceitual e ver como é que isso está ocorrendo na prática, né? Inclusive, sua apresentação, né, dialoga diretamente também com o que eu vou trazer daqui a pouco sobre essa questão do jornalismo e do prompt, né? Mas, Pablo, a minha questão é o seguinte: a gente, de alguma forma, nessa questão da inteligência artificial, como você mesmo colocou, né, já vem povoando aí os estudos há muito tempo, né, desde a década de 50, 70, há um aceleramento com a microeletrônica e tudo isso. E o curioso, né, a gente está vivendo assim um momento realmente de grande emergência da inteligência artificial, mas a minha questão até a partir dos teus estudos, né, alguns que são pesquisas aplicadas aí no seu laboratório, como é que você enxerga a inteligência artificial dentro da publicidade, que é o campo que você está trabalhando, e da propaganda, daqui a 5, 10 anos, já que a gente pode até, de alguma forma, pensar essa inteligência artificial generativa atual como uma primeira geração do que vem aí sendo alimentado pelas máquinas, né? Como é que você enxerga, né, isso, eu diria a médio prazo, não estou falando nem a longo prazo, né? Como é que você enxerga essa... Vou pegar uma carona, Fernando, para te perguntar como é que se lida isso em sala de aula. Os aparatos todos estão dentro das universidades. Só um gancho nessa pergunta do Fernando. Pablo. Cara, sim, tem uma série de questões aí envolvidas, né? Mas uma coisa que eu acho que eu gostaria de começar falando que é interessante, né? Que envolve impactos no trabalho, né? Primeiro eu vou falar do segmento, depois impactos mais específicos do que eu estou chamando aqui de trabalho intelectual e comunicação, né? Que envolve publicidade, que envolve jornalismo, que envolve trabalho com informação, com cultura, né? Trabalhadores culturais. Mas é curioso que uma das áreas, né, nesse momento mais afetadas são os próprios programadores, né, as próprias pessoas que trabalham com tecnologia. Né, assim, os cursos de informática, né, os cursos de TI, de ciência da computação, estão precisando já, né, reestruturar suas grades de maneira muito rápida, né, porque... Né, e aí fazendo um paralelo, né, também, né, com a passagem do Marx do Capital, em que ele fala sobre produção de máquinas por meio de máquinas, né, a gente está vivendo agora a IA produzindo IA, né, IA produzindo código. E isso é muito maluco, né, assim, porque realmente você tem um impacto, né, no setor, né, mais diretamente responsável pelo próprio desenvolvimento dessas tecnologias, sendo, nesse momento, o principal, né? Mas há impactos em outras áreas, né? Assim, eu dou aula de redação publicitária, né? E venho fazendo uma série de exercícios com os meus estudantes, né? Tentando entender, inclusive, como é que eles estão usando.
E eu confesso que eu me preocupo muito, assim, né? Num certo nível, a minha pesquisa ela está tentando ver como que esse investimento em IA ele vem se refletindo em mudanças na própria configuração do negócio das plataformas, né? Como é que eles estão vendendo o seu negócio, né? A ideia dos novos formatos, essa possibilidade, né, de automatizar ainda mais a mídia, que é algo que já havia, né, que se chama no jargão de mídia programática, né? Só que isso está alcançando níveis muito maiores do que era, né, sem a IA generativa. Mas o que é possível perceber também é que cada vez mais há ferramentas para se dispensar o uso, né, de um profissional realmente mais bem formado para construir, por exemplo, um anúncio. Né? Você já tem ferramentas, por exemplo, que a Meta desenvolve, né, e o discurso oficial deles é que isso é para ser usado, por exemplo, para um pequeno comércio, né, num bairro, numa comunidade que não tem condição de contratar, né, um profissional, né, de comunicação, seja um publicitário, um jornalista para fazer isso, consegue fazer isso de forma automatizada. Esse é o discurso oficial, né? Mas a gente sabe, eu tenho vários estudantes, por exemplo, né, já é um setor que envolve muita precariedade. Desculpa, eu tô gripado, cara, com dor de garganta. Matou aqui firme e forte. Mas você tem, né, assim, é um percentual muito mínimo, né, dos publicitários que tem um glamour, digamos assim, né? Atuam em agências grandes, que ganham bem. A maioria está em postos muito precarizados, né? E muitas vezes, inclusive, atendendo esses pequenos clientes, né? No bairro, uma pizzaria, né? Uma loja de pet ou coisa que o valha. Esses processos vão eliminar essa necessidade desse profissional, que já vive de uma forma precária. E a outra coisa que me preocupa muito, que eu já falei um pouco, é realmente esse risco, né, de se diminuir a capacidade de pensar. Né? Assim, um exemplo que eu usei até em sala de aula, né, assim, eu tenho, né, 46 anos, assim, quando eu tinha 15, né, antes de celular, menos do que isso até, eu cheguei a ter, sei lá, 20 telefones memorizados na minha cabeça. Né? Hoje eu mal lembro um. Eu não sei da minha mãe, não sei da minha irmã, né? Sei da minha esposa, só da Flávia, que pelo menos um eu tenho que saber se alguma coisa aconteceu, eu precisar ligar. Né? Mas só sei o dela. E por que isso acontece? Porque a gente não tem mais que lembrar, porque está tudo no celular. Né? E eu usei esse exemplo para falar exatamente do risco que eu vejo do uso, né, da IA na produção do trabalho intelectual e comunicação, produção de texto, né, de uma maneira geral. E como essas ferramentas elas são alimentadas em grande medida por empresas cujo negócio principal é a publicidade, né, elas funcionam muito bem para isso. Funciona muito bem. Né? Então, a capacidade de fazer uma legenda para um post, de fazer um planejamento de campanha, por exemplo, assim, né? Eu tenho feito estudos com eles sobre isso, inclusive, para comparar resultados, para, inclusive, refletir criticamente sobre isso, mas me preocupa muito, assim, né? Então, tem um impacto direto de perda, realmente, de trabalho, né? Por substituir trabalho, né, humano por máquina, que é uma questão histórica, não surge com a IA, mas o impacto da IA, eu creio que é ainda mais severo, né? E por outro lado, por envolver linguagem, né? Como eu comentei, isso é muito louco, né? Porque e aí dialogando inclusive, né, com Bakhtin, com Adam Schaff, com outros autores que falam sobre, inclusive, o próprio processo de abstração, né, do pensamento ser baseado na linguagem, né? Isso é uma coisa que impacta o próprio processo de abstração e de construção do pensamento, né? Esse pensamento, ele cada vez mais ele ser baseado também numa linguagem construída por máquinas, né, e não numa linguagem construída por humanos. É óbvio que essa linguagem ela se alimenta, né, de linguagem humana, mas tem uma série de características que tem a ver com o fato, né, de serem grandes máquinas probabilísticas, né? É isso, né? Então, e na IA produzindo IA, né, onde é que vai se manter, né, a agência, né, humana nessas relações, inclusive, só para concluir, né, um dos termos mais utilizados hoje, né, assim, inclusive dentro do mundo corporativo, para pensar relações de trabalho de pessoas com máquinas,
é exatamente o conceito de agentes de IA, né? O que mostra, né, qual que é o intuito disso, até onde isso vai. Muito bem, temos aqui no nosso quadro completo agora. Posso chamar de co-chave? Pode, fica à vontade. Tá bom. Então, que está chegando aqui para completar a nossa mesa de hoje. E então a gente vai ter agora, coxa, a apresentação do Fernando e depois você entra, pode ser? Pode ser, pode Pode ser. ser? Aí você, quando ele estiver falando, você corta o seu microfone, nós vamos cortar para Ok. não dar interferência. Fernando, você continua então, Fernando? Então vamos lá, então. Assim, é um prazer participar pela primeira vez, na verdade, do CISECO, né? A apresentação do Pablo, né? Ela dialoga muito diretamente com o que eu vou trazer, né? Então é um prazer também estar com o colega Pablo Colchave e também o Antônio Luiz, né? Do CISECO, que tem um abrangente público, né? Dentro dessas discussões, né? E minha apresentação, o Pablo foca muito dentro da questão da publicidade, da propaganda, né, com a pertinente reflexão a partir do marxismo, da economia política, da comunicação e da indústria cultural. E eu vou focar mais diretamente no campo que eu venho atuando, que é do jornalismo digital e da cibercultura, mas com essa interação direta com o que ele trouxe, porque também são preocupações que permeiam, né, praticamente todos esses campos de discussão. Vou tentar, eu fiz também uma pequena apresentação aqui, vou tentar compartilhar agora na tela, para facilitar também esse diálogo, né, só um minuto aqui. A apresentação também está sucinta, não vou ocupar tanto tempo, né, mas que eu vou trazer também questões complementares importantes. No final da apresentação de Pablo, ele trouxe uma provocação interessante, né, dessa preocupação dele com o prompt, né, e coincidentemente a gente não compartilhou as apresentações, nem eu sabia até então também qual era o tema, né, de cada um, mas coincidiu. E o título que eu coloquei, né, é exatamente esse, né, jornalismo com prompt, né, com essa preocupação aqui, os desafios para jornalista de redação com a inteligência artificial generativa, né, e como esse uso de código, de prompt, de algoritmo, ele está adentrando as redações, né, e trazendo naturalmente preocupações, né, algumas que já foram encaminhadas durante esse primeiro momento da apresentação. Então, o meu foco vai ser na inteligência artificial, mais diretamente no jornalismo, e o Pablo já fez uma excelente contextualização, né, eu acho que, inclusive, contribui muito para a perspectiva do que eu vou trazer aqui, né, ele foi até mais abrangente na década de 90, com Turing e outros pesquisadores, né, ali no pós-guerra, né, minha formação também é em ciência da informação, então acompanhei muito essa discussão também na perspectiva do que estava ocorrendo ali no pós-guerra, e que tem uma relação também direta com o que a gente está vivendo hoje com a inteligência artificial, né? É importante dizer que, de alguma forma, essa inteligência artificial não é novidade no jornalismo. Na verdade, o jornalismo sempre teve uma relação direta com tecnologias, né? E principalmente com as tecnologias digitais, mas desde os tipos móveis lá com Gutenberg, passando aí pela década de 50, no pós-guerra, e na década de 70, né, como o próprio Manuel Castells traz, né, com aquela ideia da sociedade em rede, foi um momento muito propício para o que a gente está vivendo hoje, né, porque houve uma miniaturização aí dos componentes, houve uma clara fusão entre a microeletrônica e as telecomunicações, e isso, de alguma forma, contribuiu de forma decisiva para o que a gente está vivendo agora. Então, há um contexto, né, para algumas
pessoas, alguns pesquisadores, inclusive, parece até que a inteligência artificial ela é nova, é com o ChatGPT, mas a gente sabe que teve todo um percurso até a gente chegar nesse estágio atual, né? E dentro do jornalismo, na década de 70, nós já tínhamos também a reportagem computacional, porque o que eu coloco aqui é que a inteligência artificial generativa, o núcleo dela, de alguma forma, é o algoritmo. O algoritmo é central para todas essas discussões, né, para o que a gente via na década de 70 com a reportagem computacional, posteriormente com outras nomenclaturas, como o jornalismo de dados, e o jornalismo automatizado, mais recentemente, né, do final da década de 90 para 2000, o jornalismo automatizado, adotado até certo ponto de uma forma que não era tão perceptível pelas agências de notícias, né, com os robôs, muitos desses robôs que a gente visualiza atualmente sendo utilizados no jornalismo, né, de uma forma mais sistematizada. Isso já ocorria com algumas agências de notícias, a gente já recebia algumas notícias que eram produzidas por robôs, né, e só que, claro, robôs que ainda não tinham essa conotação que foi colocada aqui, da humanização, né, de robô, que eu também compartilho dessa preocupação, né. Em algumas situações a gente pode estar falando com a IA e imagina que está falando com um humano, né, então isso é algo que precisamos discutir, né, e aí eu trouxe algumas questões que estão na próxima tela, sobre os limites éticos e tudo mais, assim, não só para a publicidade, mas também para o jornalismo. O certo é que essa automatização e o jornalismo, a partir da inteligência artificial, ele está totalmente inserido atualmente na construção de pautas, na edição. Muitos dos aplicativos que temos hoje de edição, eles já permitem o uso da inteligência artificial para emular diversas situações ali da edição e da distribuição também de conteúdos. E o principal para essa discussão é exatamente a inteligência artificial generativa, ela é que traz essa percepção de impacto, né? E no campo do jornalismo, isso aparece de uma forma bem clara através dos algoritmos, né? A gente já discutia isso em relação às redes sociais, a aprendizagem de máquinas e os agentes não humanos, que é uma discussão sociotécnica muito presente ali nas discussões de Bruno Latour, e agora com a inteligência artificial isso fica muito mais evidente, né? E uma das preocupações que eu sempre tenho, aí a gente percebe isso, é com a questão da linguagem natural e o quanto a inteligência artificial está conseguindo criar cenários, personagens que não ficam, em algumas situações, não é muito claro se é real ou não, e é onde está realmente o perigo, né? Porque muito dessa construção toda técnica e tecnológica, ela atua nos bastidores, no caso do jornalismo, da própria construção da notícia. A inteligência artificial é esse campo específico, atual, mas a gente já teve que lidar com outras situações até chegar na inteligência artificial. Eu, como venho do campo aí dos estudos do jornalismo digital, até mais ou menos 2010, as grandes discussões nossas eram sobre a questão multiplataforma, sobre também a integração das redações ou a convergência. E aquele contexto, ele de alguma forma, ele desencadeou a plataformização que estamos discutindo hoje, a plataformização da sociedade, da publicidade, do jornalismo. E é necessário termos uma reflexão efetivamente crítica, até porque há uma dependência das plataformas, e plataformas que não são brasileiras, como sabemos, né, as big techs, e é uma necessidade de pensar nos princípios éticos, na transparência necessária de como é que a inteligência artificial está sendo utilizada dentro
do jornalismo e também em outros campos, e cada vez mais pensar na regulamentação dessas plataformas, né? Na regulamentação das plataformas, na regulamentação e criação de princípios da inteligência artificial. A gente sabe que algumas organizações jornalísticas, como a própria Globo, têm criado princípios de uso da inteligência artificial dentro da redação para tentar conferir a transparência junto à sua audiência, ao público, mas ainda não é suficiente, né? A gente ainda tem muitos problemas, muitas coisas ainda não fica muito claro de como está sendo utilizado. E, de alguma forma, o pano de fundo que está por trás disso também são os prompts, né? Esse perigo do jornalismo sendo construído, produzido a partir de prompts. O Pablo trouxe isso de forma muito clara, tanto do ponto de vista cognitivo, né, da perda cognitiva que se tem, da dependência que a redação tem. Atualmente, até vocês devem lembrar que há um tempo, quando o WhatsApp saía do ar, ou por questões jurídicas, ou por alguma questão técnica, isso representava e ainda representa um grande desespero dentro da redação, porque há uma dependência dessa plataforma, né, do WhatsApp. E com a inteligência artificial, isso está se ampliando, né? A inteligência artificial, eu tenho alunos também que são totalmente dependentes, alunos que estão estagiando dentro das redações e os profissionais que utilizam praticamente dentro de todos os processos jornalísticos, para a construção de pautas, para prospecção de textos, né, para offs em televisão ou para o próprio jornalismo. Isso gera um grande perigo, por isso que meu título aqui é esse, Jornalismo Prompt. É uma provocação que eu coloco aqui, não coloquei uma interrogação, mas é uma provocação para a gente entender que tipo de jornalismo é esse, né, e para onde o jornalismo pode estar nos levando, né? E aqui eu coloco algumas questões centrais, específicas também para o jornalismo, né? Que tipo de jornalismo estamos falando com o uso da inteligência artificial? Quais são os limites éticos do uso da IA? Né? Minha pergunta há pouco para Pablo era um pouco nesse sentido, porque eu visualizo que a gente já tem várias ferramentas de inteligências artificiais que produzem coisas absurdas assim, né? A gente já tem um nível assim, bem elevado para algumas questões, né, para alguns tipos de produtos, só que estamos bem no início, né, estamos ainda emergindo nesse uso da inteligência artificial, né, e quais são os impactos para o trabalho, por exemplo, dos jornalistas? A gente tem acompanhado uma discussão muito forte na indústria do cinema em relação aos dubladores lá de Hollywood, então existe vários profissionais que podem ser afetados, porque hoje é possível você ter um filme dublado pelo próprio ator, usando a inteligência artificial, que dispensa completamente o dublador, né? E a gente sabe que por trás de um dublador, dessa cultura da dublagem, existe toda uma formação, existe toda uma indústria, e da mesma forma que isso está impactando Hollywood, isso pode também impactar outras áreas, como a publicidade e o próprio jornalismo, com a substituição de radialistas, de jornalistas dentro da redação, ou de forma completa ou parcial, mas que traz um impacto também do ponto de vista de precarização, e de surgimento de novos atores, de atores não humanos, que são as inteligências artificiais, dentro desse contexto. Então, qual a relação também da inteligência artificial com a audiência, em termos de transparência? Isso não fica muito claro nas produções atuais, nem toda produção jornalística ela está indicando o que é que foi usado de inteligência artificial, então isso gera um perigo muito grande de a gente ter, por exemplo, uma notícia totalmente descontextualizada. Ontem eu estava circulando aí, navegando pela internet, o LinkedIn, e eu vi um colega pesquisador dessa área, ele reclamando que ele recebeu uma notificação
de um artigo que estava citando ele. Quando ele foi lá para esse artigo, era um artigo que ele nunca escreveu, e aí ele foi ver que tinha outros colegas também que estavam sendo citados. E aí ele chegou à conclusão que foi um artigo feito totalmente por inteligência artificial, que criou autores e citações artificiais, literalmente, né, que não existem. Isso é uma questão que está no campo científico e também dentro da prática jornalística, né, da gente, de repente, estar diante de reportagens que são produzidas totalmente por inteligências artificiais, né, essa preguiça, literalmente, sem falar na questão ética, né. Então, esse é um ponto que eu considero central para a gente discutir, né, essa relação entre a inteligência artificial generativa e a audiência, a transparência, a questão ética, né? Então, por isso que eu coloquei essa necessidade de avançarmos mais de uma forma como sociedade e também específica também para o jornalismo e a publicidade, de regulamentação das plataformas e do uso da inteligência artificial, o que é que pode ser feito, e também para evitar o próprio desemprego, né? Então, é natural que a inteligência artificial, como todas as tecnologias que já usufruímos, elas podem ajudar o jornalismo. Eu acho que a gente tem aqui potenciais e consequências também. Então, em algumas situações, naturalmente, a inteligência artificial pode ajudar, por exemplo, para lidar com grandes volumes de dados que hoje, de repente, pode ser impossível, né, para um humano utilizar, para insights, para pautas, né, não necessariamente para a construção da pautas, mas para insights, transcrições de áudio, de vídeos, algumas questões como essas, de repente, coisas que são bem mecânicas que podem, de repente, serem utilizadas, automatização de processos repetitivos, análise de dados, checagem de fatos, né? Só que temos algumas vantagens, algumas possibilidades, mas também a inteligência artificial pode piorar o jornalismo. E o que a gente enxerga de forma muito clara é com a desinformação, com reportagens artificiais feitas por IA, robôs passando por humanos. Essa é uma preocupação central que invade, por exemplo, o campo político, né? Não é à toa que as regulamentações de cada eleição levam em conta também o que é que pode ser feito ou não, mas é cada vez mais difícil esse controle com a rede aberta e também com as próprias big techs com seus interesses, né, lucrando inclusive com a desinformação. Então essas consequências, esses problemas precisam naturalmente serem discutidos, precisamos discutir até onde vai o uso da inteligência artificial, porque é um processo nitidamente sem volta, que está já permeando toda a sociedade e que precisamos colocar os limites, né? Porque a internet, por exemplo, que foi sonhada na década de 70, quando Pierre Levy e outros autores colocavam a internet como algo libertador, como uma possibilidade efetivamente para a democratização, né, da informação, para a democracia, né, a partir daquela ideia de inteligência coletiva, só que tivemos as deformações, né, e as big techs se transformaram em mega conglomerados, né, com muito poder, inclusive, de decisão de eleições. Então, é um pouco do que eu tento trazer. Eu acho que na discussão a gente pode aprofundar esses pontos de vista aqui, a partir dessa perspectiva que eu trago da cibercultura, né, o desenvolvimento da cibercultura e da tecnologia. Muito disso já foi visualizado até na literatura por alguns romances, alguma literatura nesse sentido, filmes de ficção, e hoje a gente está vivendo essa realidade, né, de robôs se passando por humanos e etc. Então, na hora da discussão, agora a gente pode aprofundar mais alguns desses pontos que eu coloco como luz para ajudar também nesse debate, e nitidamente eu entendo que tem um vínculo direto, uma conexão com o que Pablo trouxe em primeiro plano. Muito bem, Fernando.
Muito bem, vocês dois trouxeram. Eu acho que a abertura com o Pablo foi muito feliz, porque ele trouxe toda a questão filosófica, de onde as coisas partem, e aí você trouxe a questão prática, olhando isso com questões bem incisivas. E eu li aqui o texto do Kochav, e ele vai na mesma direção, né? Você vai na promptização. Então, eu vou fazer uma proposta para vocês. Como ele vai falar nessa direção, a gente ouviu o Kochav primeiro, até porque a gente vai estar estourando um pouco o tempo, que a gente tem um limite, né? Para que foi determinado pelo CISECO, mas nós vamos ouvir, né? A gente vai ter 15 minutos agora para o Kochav, e eu só queria colocar duas coisinhas antes de passar a palavra para ele, que é uma coisa que me chamou a atenção, que uma aluna minha trabalha na ABL, na Associação Brasileira de Letras, e ela há muito tempo, ela me chamava para olhar os textos antes de publicar. Professor, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa para consertar. E depois ela parou. Aí, quando agora há pouco eu falei com ela, eu digo, por que você parou? Eu disse, não, professor, eu faço tudo pela inteligência artificial. Olha bem, a Academia Brasileira de Letras, né, onde está, digamos assim, o suprassumo nossos literatos, é feito por inteligência artificial, toda a página lá. E outra coisa que me chamou a atenção na fala de vocês é que eu tenho um projeto na Embrapa que trabalha com ciência, né, sobre inteligência artificial, mas na visão da curadoria, isso que o Fernando está falando agora. Como é que nós lidamos com tanta informação e como é que nós, que fornecemos informações científicas, podemos dizer que aquilo que está sendo captado pelos sistemas de busca é aquilo que a Embrapa está divulgando, porque o sistema de busca não está nem aí para se aquilo é verdade ou não. E nós distribuímos essa informação para a sociedade inteira, né? E muitos livros, muitas informações são daí derivadas. Por exemplo, só um exemplo. Se um produto químico nocivo deixou de ser recomendado e nós não fizemos uma outra publicação, a IA vai lá buscar o que tem. E vai dizer que aquilo é válido. Entendeu? É muito sério isso, né? Então, esse projeto que eu estou liderando é para fazer isso que a gente chama de curadoria de dados, né? Eu tenho dito para a equipe que quando, daqui a 3 anos e meio, nós fecharmos esse projeto sobre IA e curadoria de dados, nós não vamos ter... Isso que nós estamos falando já não tem valor nenhum, porque vão ser outras as questões. Muito bem, só para contextualizar e deixar a palavra aí para o Kochav, que depois a gente faz, como eu entendi aqui pela leitura, viu, que tem a ver com isso que o Fernando falou, a gente faz isso porque é em função da gente ganhar tempo. O Kochav é doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea. Desculpa. Ele é professor adjunto da Católica do QESE. Ele também foi professor da mídia da Universidade de Basel, é isso? E ele vem trazer para a gente essa noção de promptologia. Então, com a palavra, meu amigo, está com você. Muito obrigado. Eu estou em sala de aula nesse momento e aproveito para falar para os meus alunos aqui que estão presentes a partir de uma atividade que eu passei para eles, que tem muito a ver com essa reflexão. Saudar aí a mesa dos colegas. A pronúncia correta do nome em hebraico é Kohav Koren. Mas fica à vontade, pode ficar à vontade. Eu acho que eu vou errar de novo, viu, Kohav? Eu inicio esse debate de hoje, né, sobre a promptização, falando um pouco sobre um tema muito importante para a semiótica, que é o tema da relevância, né? Essa relevância, e inclusive nas experiências pedagógicas em si. Então, nessa disciplina, para vocês terem uma ideia, é uma disciplina de educação de campo que eu estou tendo aqui na universidade, e a gente tem trabalhado a inteligência artificial a partir, né, do que o Fernando falou de curadoria, aliás, do que o Herbelé falou de curadoria de dados em si,
para construirmos juntos um projeto de lei, né? Um projeto de lei, e a maioria dos nossos alunos são oriundos dos povos originários. Então, é muito importante que a gente escute os problemas que eles estão verificando em suas comunidades, e aqui em sala de aula a gente constrói iniciativas nesse sentido. Então, quando a gente está numa sala de aula, uma pergunta muito cuidadosa a gente tem que se fazer, que não se trata apenas de extrair uma resposta dessa plataforma generativa, quer seja o Gemini, quer seja o ChatGPT. Mas, além de extrair essa resposta, a gente tem que pensar na relevância que aquilo tem para a gente em si. E aí eu roubo a expressão do Alfred Schutz, que nos ensina que a relevância ele não é um atributo do objeto, mas ele faz parte do projeto desse sujeito em si. E o artigo que eu me baseio para a gente falar sobre essa promptização, eu, inclusive compartilhei com vocês, todos agora aqui na sala de aula, é um artigo traduzido, é do Head et al., 2024, sobre o prompting em pedagogia digital. Parte exatamente desse gesto, como é que as novas tecnologias elas se tornam capazes de oferecer sinais, sugestões, pistas, que são chamados prompts, que modulam a atenção, que sustentam o engajamento e, mais do que isso, que estruturam a experiência da aprendizagem. Se a gente pegar a psicologia educacional clássica, esse prompt ele se utiliza de recurso auxiliar para uma guia, quase que como uma guia que vai nos orientar nos estágios, nas etapas em si de um raciocínio. Então, quando a gente se transporta para o campo da fenomenologia social, e aí sim o debate com a semiótica, a gente percebe algo mais profundo. Na verdade, o prompting ele é algo tipificante. Isso é algo importante para a gente caminhar. E aí eu trabalho com o Schutz nesse sentido, porque para o Schutz, todo ato de tipificação organiza o fluxo da experiência intersubjetiva. Então, o prompt, nesse sentido, ele é uma tipificação oferecida. Ele antecipa a possibilidade, abre caminhos de sentido e reduz o processo de ambiguidade. Então, nesses ambientes digitais, esse processo ele vai, obviamente, se automatizar. As plataformas como os tutores inteligentes, os jogos educacionais, eu tenho utilizado muito o Google Sala de Aula, e no Google Sala de Aula existe um recurso chamado leitura interativa, onde a gente coloca um determinado texto e ele funciona quase que como um tablet. E para alunos que têm uma certa neurodivergência, ele ainda permite que você coloque como se fosse um robozinho falando na velocidade daquele aluno que seria interessante. Então, esses jogos educacionais, esses sistemas adaptativos, eles distribuem prompts que são, em essência, uma microtipificação do que eu chamo de relevância, do que o Schutz chama de relevância. Agora, o risco aqui é também a oportunidade, é claro. Se os prompts foram demasiadamente instrutivos, como a gente sempre percebe, ele bloqueia a autonomia. Mas se ele for demasiadamente aberto, ele também pode perder a função orientadora. Então, se eu coloco um comando muito aberto, ele provavelmente não vai me dar uma resposta satisfatória. Mas se eu coloco um comando extremamente instrutivo, talvez ele se limite naquele campo de resposta. Então, aqui existe a tensão entre o apoio e a liberdade que está no cerne da própria pedagogia fenomenológica que a gente traz para a sala de aula.
O Head et al., que é esse autor que eu trabalho no artigo, que eu compartilhei para todos vocês aqui no Google Sala de Aula, ele vai destacar a técnica do fading. Esse fading seria uma retirada gradual do apoio até que o estudante seja capaz de agir de forma independente. Então, no processo de elaboração de leis, que é o que eu tenho feito aqui, para a sala de educação do campo, a gente tem que, inicialmente, apoiar esse aluno na construção desses comandos em si, até que eles possam agir em grupos de forma independente. Então, para nós, esse fading, ele ressoa como uma transição schutziana. E dois termos do Schutz aqui são importantes. O in order to motive e o because motive. Ou seja, primeiro, o sujeito age motivado pelo projeto imediato sustentado pelo outro. Ou seja, um motivo para, que é esse in order to motive. E depois ele internaliza esse gesto como parte de uma sedimentação biográfica da consciência, transformando aí o motivo em porquê, ou seja, o because motive. Assim, o fading é a pedagogia do tempo, a retirada progressiva do apoio e um modelo que inscreve esse nosso estudante da educação do campo a capacidade de agir com as suas próprias sedimentações das suas experiências nos seus contextos locais. E fazendo diálogo com outros autores, existe também o que a gente chama de o Sharon. Sharon seria a aprendizagem por observação de modelo. E aí, em vez de pensar estar ao lado a lado com o mestre na oficina, né, o estudante lhe acompanha a partir de tutoriais e vai aprimorando essa promptização em si até gerar a sua autonomia. Então, o gesto de imitar, de observar, de internalizar. Então, aqui a gente está numa turma completamente diversa, né? Então, a gente tem alunos mais jovens e alunos mais velhos em si. Então, esse gesto de imitar, de observar, de internalizar, é uma atitude de aprendizado por conveniência mediado pela tecnologia. O Schutz ele acrescentaria que toda a experiência do shadowing ele envolve um esquema apresentacional. Eu não tenho diretamente a vivência do especialista, mas presentifico como modelo a partir dos sinais simbólicos. Então, no digital, essa apresentação é amplificada. Eu posso observar um cirurgião virtual, um programador em vídeo, um ator em simulação. E, por fim, eu gostaria de destacar que os benefícios do uso da inteligência artificial dentro da sala de aula, né? Dentro da sala de aula, vejamos que nós todos aqui temos um background de educação de campo. Então, muitos vêm aí da biologia, alguns da sociologia. Eles, de fato, não têm experiência com o corpo legislativo. Então, tecnicamente, eles não têm aí o domínio, a hard skill de desenvolver um projeto de lei, né? Mas, com a ajuda pedagógica da inteligência artificial, a gente consegue, como eu disse para vocês anteriormente, imitar, observar, internalizar e atualizar essa convivência em si. Então, eu falo agora dos benefícios pedagógicos que está entre as fronteiras da liberdade e da responsabilidade. Então, quando a gente aplica um prompt em sala de aula, e aqui eu não estou falando apenas do digital, mas da nossa experiência cotidiana, dos prompts em si, o autor ele destaca três pontos principais em si. Então, o primeiro seria a autonomia regulada.
O prompt, como fading, ele treina a passagem do heterônomo para o autônomo. Segundo ponto seria o engajamento afetivo. Os prompts motivacionalmente, eles reduzem o risco da desistência, sobretudo em um ambiente de autoaprendizado. E o ponto talvez mais importante seja a reflexividade crítica. Então, o prompt, como metacognição, ele força o estudante a olhar para o próprio processo, não apenas para a resposta em si. E as implicações na prática da docência são tremendas. Então, eu, por exemplo, utilizando o prompt como recurso didático, não estou apenas modernizando a sala de aula, ou uma tendência daquele professor inovador em si. Eu estou, de fato, me utilizando de um recurso o qual nós temos carência e precisamos construir um projeto de lei, porque faz parte do projeto da disciplina em si. Então, nós estamos, de fato, intervindo na estrutura fenomenológica da relevância. Aquele projeto de lei vai se tornar relevante para a gente nesse sentido. E o docente ele se torna curador, então, desse prompt. É como o Herbelê falou, a Embrapa é a curadora desse processo em si. O professor é o curador desse prompt nessa escala. Ele decide quais relevâncias realçar, quais perguntas deixar aberto e quais, obviamente, silenciar. Portanto, a prática pedagógica, ela se desloca do transmitir conteúdo para configurar horizontes de sentido. Para concluir, o prompt, assim como a técnica do fading, que é essa abertura quando do shadowing, eles estão ligados aí a não apenas técnicas neutras, mas como formas de organizar a nossa experiência. Na perspectiva do Schultz, eles são dispositivos de relevância que orientam o fluxo intersubjetivo. E assim, ao utilizar o prompt na sala de aula, não apenas guiamos os estudantes em tarefas específicas, mas como criamos, de fato, um mundo de sentido compartilhado, onde cada sujeito se reconhece não apenas como aquele receptor, como aquele receptor passivo de instruções, mas como um agente da própria experiência, inclusive com a sua liberdade de criar, de recriar, de editar, de utilizar diferentes textos generativos, ferramentas generativas, e evoluir dentro do espírito crítico, dentro de uma reflexividade em si. Eu não sou futurista, mas eu tento aplicar essas questões da importância do uso, em especial para as disciplinas que têm um projeto na veia. Então, isso, por exemplo, no curso de arquitetura, que foi o que eu lecionei no ano passado, a inteligência artificial nos ajudou muito a organizar as tarefas em si, a organizar as funcionalidades que o arquiteto vai desenhar no AutoCAD, por exemplo, né? Não fazer o AutoCAD, mas a lista de priorização em si. No outro exemplo que nós tivemos no curso de agronomia, a gente utilizou a inteligência artificial para identificar rotas de transporte aqui na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, e identificar quais são os pontos de pico, os pontos de maior, menor demanda, e tentar desenhar novas rotas em si, a partir daquele raciocínio, que é o raciocínio da inteligência artificial, que é um raciocínio lógico em si, né? E aí, finalizando, uma perspectiva ética é justamente quando a gente tem uma postura passiva, não reflexiva, não crítica sobre isso,
e utilizar a inteligência como um comando de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, isso é o perigo e isso é uma perspectiva que na sala de aula pode ser, inclusive, problemático na relação de correção de provas, de tarefas, de exercício. O Google Sala de Aula, especificamente, que é a ferramenta que eu utilizo aqui, que muitas universidades brasileiras têm acesso, ele já permite você receber um trabalho em Google Docs e verificar a questão do autoplágio em si, em cima dele. Então, isso facilita, essa ferramenta facilita a vida do professor nesse sentido. Meu querido Herbelê, obrigado pelo convite. Vou desligar o áudio aqui e estarei escutando a conversa, colaborar com alguma questão eventual, mas vou dar uma voltinha aqui na sala de aula para ver se os alunos acompanharam o raciocínio, tá bom? Eles estão escutando vocês. Obrigado. Muito bem. Tivemos várias experiências. Vocês viram, Pablo e Fernando? Tivemos várias experiências, inclusive questões práticas. Eu até ia fazer uma questão geral para vocês, né, para abrir a nossa conversa final aqui, que me chamou a atenção, é os limites da inteligência artificial. Isso que a gente ouviu agora da sala de aula e tal, mas que limites nós temos? Vou explicar para vocês por que isso me chamou a atenção. Porque eu vi hoje um vídeo de um hospital na China em que não tem médicos nem enfermeiras. Ele é todo feito por máquinas, controladas por inteligência artificial. Está em fase de teste, o hospital já existe. Ele está em fase de teste, onde ele vai trabalhar 24 horas fazendo cirurgias, fazendo todas as atividades de tratamento medicamentoso das pessoas. Que limites são esses? Para onde vamos? Queria ouvir vocês, começando pelo Pablo, que falou primeiro. Valeu, meu camarada, pela questão. Isso é uma questão, né, muito de ordem política, né? E que não tem uma resposta simples, eu acho, assim, porque eu acho que historicamente, né, acho que Fernando, né, e eu trouxemos um pouco mais essa questão de perspectiva histórica, né, que eu acho que é importante para compreender certos fenômenos, né. A gente teve em outros momentos da história, né, tecnologias que pelo seu caráter disruptivo, né, reorganizaram, né, relações de trabalho, né, processos produtivos, né, e como toda tecnologia, né, em perspectiva aí crítica, principalmente marxista, né, há uma função realmente central, né, que é substituir trabalho humano, né, isso é um aspecto histórico, né, na tecnologia, né, e não só substituir, né, mas a maneira também como esse, né, conhecimento humano passa a ser plasmado, né, nas máquinas, né, e no caso da inteligência artificial talvez isso seja ainda mais evidente, né? A maneira como o conhecimento humano, a maneira como o trabalho humano, ele vai, né, se plasmando ali naquela tecnologia e passa a ser utilizado com diferentes finalidades, e algumas delas com uma competência, inclusive, melhor do que seria a competência humana, né? Por outro lado, né, também em termos aí marxistas, um efeito disso é diminuir o consumo, né? E isso gerar uma crise insustentável, porque se você não tem gente trabalhando, né, quem é que vai comprar máquina, quem é que vai, inclusive, assinar inteligência artificial, né? Você não tem lugar onde trabalhar porque a IA tomou o seu trabalho, né? Então, assim, eu acho, né, seguindo esse raciocínio, que, num certo aspecto, a regulação ela acaba sendo benéfica, inclusive, para as próprias empresas, porque é isso, porque se não tiver algum tipo de regulação, o destino é um colapso, né? Porque a tendência é essa, é o exemplo que você falou, né? Assim, a própria China, né, está muito na linha de frente, por exemplo, de carros completamente autônomos, né? Isso, cara, assim, é muito louco, mas lá você já tem vários, né, protótipos funcionando, né, em algumas cidades, né, e sendo usados como táxi, né?
Então, eu acho que tem essas questões. Existe uma necessidade realmente de regulação, até uma coisa que depois eu queria ouvir até um pouco mais do Fernando, se ele anda acompanhando esse debate, né? Que inclusive se tem na própria universidade, ou anda acompanhando nos jornais como é que isso está acontecendo, né? De limites de uso, né? Porque no caso, né, da publicidade, os exemplos que eu vi até o momento, né? Não somente há um uso corrente, como até um constrangimento para o uso em alguns lugares para aumento de produtividade, né? O que é bastante preocupante, né? Então eu acho que é isso, assim, eu acho que tem um aspecto de uma regulação que eu acho que num certo momento vai ser necessário, né? Até pelas próprias sobrevivências de alguns negócios aí, né? Se não, uma saída seria a revolução que eu iria adorar, porque é isso, né? Assim, há uma crise imanente e iminente, né? Se isso continua avançando dessa maneira, né? E necessidades de organização, né? Fernando mencionou, por exemplo, né, a questão do trabalho cultural aí com filmes, né, com audiovisual, né? O primeiro setor a se organizar, a parar, foi realmente os roteiristas em Hollywood, né? Teve uma greve enorme lá, eles pararam a produção, né, e teve efeito, né? Eu não sei se isso pode retomar em algum momento, mas a grande pauta da greve, né, que teve nos Estados Unidos, em Hollywood, era exatamente impedir, né, que os grandes estúdios usassem inteligência artificial para fazer roteiro, né? Se essa guerra foi só, né, uma primeira batalha, né, eu acho que sim, eu acho que esse assunto vai retomar, eu acho que vai ser necessário outras greves, outras formas de organização, né? Mas tem um exemplo positivo aí de organização, né, de classe trabalhadora extremamente afetada, que conseguiu reverter um processo por conta da sua organização política, né? Então eu acho que há um aspecto aí imanente, né, de uma crise que pode se acentuar com relação ao trabalho, e por outro lado tem esse aspecto que eu acho que é político realmente, de necessidade de organização, né, para pressionar, para garantir aí o mínimo, né, de relação, né, digna e justa de trabalho, né? Engraçado que vocês três falaram dessa questão da necessidade de regulação, né? Fernando? Eu vou retomar um pouco uma discussão mais antiga, né? Vocês devem lembrar quando houve esse processo de clonagem que da ovelha Dolly, né, em 96, né, mais ou menos, entre a comunidade científica, a grande discussão era a da regulamentação, né, também. Até que ponto poderia ser clonado, ter esse avanço na clonagem, né, e que deveria ser proibida a clonagem de humanos, por exemplo, porque tecnicamente haveria essa possibilidade de clonar e você, de repente, criar um exército, né, e seria extremamente perigoso, né, até para a soberania dos países. Então, eu visualizo que, atualmente, essa discussão está sendo retomada, só que relacionada à inteligência artificial, né? Eu acompanho algumas discussões em que os próprios cientistas, os desenvolvedores das plataformas de inteligência artificial, têm discutido esses limites, né? Ou seja, de não desenvolver uma inteligência artificial tão desenvolvida que possa se tornar autônoma, né? Que é um pouco aquela discussão que tem lá na ficção científica, em Matrix e etc. Então, acho que esses são limites que eu visualizo como sociais mesmo, né, como parte da sociedade, porque tem a questão econômica, né, por trás de tudo isso, dessas plataformas, né? O Pablo, eu concordo com ele até tem razão de que a própria regulamentação, ela pode ser benéfica até para as próprias empresas, né, porque se não coloca limites, elas podem ser processadas por alguma deformação, algum uso indevido. Só que o que eu visualizo atualmente é que está havendo mais uma autorregulação. Por exemplo, o Grupo Globo criou os princípios, né, chamados a sua política do uso de inteligência artificial, então isso é uma autorregulação. As próprias plataformas têm também sua autorregulação, como Facebook, Instagram, só que isso não é suficiente. Isso pode ser
interessante do ponto de vista de uma relação com o seu público, né? Eu estava vendo aqui do Grupo Globo, e coloca o seguinte, que o uso da inteligência artificial nas suas matérias, né, na sua produção, ela sempre terá supervisão humana. Eu acho isso positivo. Transparência, identificando claramente para o público o que é que foi usado ali nos textos, nos vídeos. E respeito também aos direitos autorais. Acho que essa é uma questão mais discutida, sobre essa questão dos direitos autorais, já que, na prática, a inteligência artificial é um grande plagiador, né? Porque absorve tudo que está lá na rede, todos os bancos de informações, sem remunerar e sem a gente ter com exatidão, sem ter uma informação exata de onde vem tudo isso. Então, assim, eu acho que essa autorregulação, ela é importante, ela ajuda, pelo menos do ponto de vista, assim, com o público e essas organizações jornalísticas de terem uma transparência, mas isso não é suficiente. Então, a gente precisa discutir limites para a sociedade mesmo, assim, o que é que pode ser utilizado, porque a gente, em paralelo à inteligência artificial, a gente tem a desinformação, as fake news. Então, se não há clareza no que está sendo utilizado, e como há cada vez mais uma sofisticação, né, a chamada deepfake, né, tá uma sofisticação que você ouve. Agora, como eu estou na cidade aqui, que é do São João, né, que é Campina Grande, eu vi durante agora, no primeiro semestre, várias prefeituras, né, que fizeram campanhas publicitárias usando só inteligência artificial, né, que emulava todo o cenário, né, do São João, mas com personagens totalmente artificiais, mas se não fosse dito, não era perceptível, né, porque havia uma perfeição nesse material. Pode até ser bom de um lado, né, do ponto de vista, às vezes, talvez até da economia dos recursos públicos, né, mas há um certo impacto na questão da transparência, né, se não for dito isso de forma muito clara. E quando a gente vê isso de uma forma maior, mais ampla, entra o que foi colocado também do desemprego, né, inclusive os nossos como professores, né, como pesquisadores. A gente pode também, em algum momento, ser substituído por uma inteligência artificial. Mas, assim, é uma preocupação que está emergindo junto com o desenvolvimento dessa tecnologia e que não é algo novo, porque ao longo da história a gente sempre discutiu, né? Então, assim, a discussão que o Pablo traz sobre o marxismo, né? Então, a gente também, quando houve a Revolução Industrial, né, com o surgimento das máquinas substituindo humanos, essa discussão também aparecia, né, e claro que esse embate entre os sindicatos também para que não fossem substituídos totalmente pela questão fabril, pelas máquinas, né, é mais ou menos a discussão que a gente também está tendo hoje, né, qual vai ser o limite. Eu acho que esse limite, gradativamente, ele vai sendo estabelecido também com as discussões, com as relações de forças que temos, né, nas relações que temos, por exemplo, como a gente viu recentemente, as relações entre, por exemplo, os políticos e a sociedade, né, e eu acho que as regulamentações têm que passar por isso, só que eu entendo que estamos lidando também com conglomerados, né, conglomerados de inteligência artificial e de plataformas. Então, por trás existe também um poder econômico bastante consolidado, né? E que tem dados que a própria sociedade não tem, então tem um poder ali por trás bastante consistente. Então, acho que, para encerrar, precisamos regulamentar as plataformas e, junto, o uso também da inteligência artificial para que a gente não entre num processo de deformação, de desinformação propriamente dito, e de perdas de empregos também, né? Muito bem, acho que estamos encaminhando aí para o final da nossa contribuição, né?
Eu lembrei quando vocês falavam de um episódio do meu doutorado, que é em semiótica da ciência, e eu trabalhei com signos transgênicos, os transgênicos, a história dos transgênicos no Brasil, como é que entrou pela soja, né? Eu escrevi um livro sobre transgressão transgênica, porque a soja entrou pela Argentina, foi para o Rio Grande do Sul, e aí, então, na verdade, ela era desautorizada de plantar soja transgênica no Brasil, e quando se deram conta, tinha uma Suécia de soja no Brasil, e nunca mais se controlou. Mas eu lembro que depois veio um símbolo dos transgênicos, não sei se vocês lembram, um triângulo com o T, né? Um triângulo vermelho com o T, que é para dizer que tem transgênico ali, na ração para cães, para gatos, etc, tem transgênico. Então, isso foi uma vitória. Por quê? Porque as empresas de transgênico, que fazem transgênico não queriam usar o símbolo. Então, esse signo transgênico, né, semioticamente falando, não era interessante que ele fosse dito. Foi uma batalha, né, dos ambientalistas e tal, para que tenha esse signo, para que tenha esse símbolo dos transgênicos nos sacos, e tem até hoje. Tem problema, alguns não colocam, mas está lá. E eu fico me perguntando se nós não tínhamos que, toda vez que aparece algum produto feito em IA, aparecer feito por IA, ou um símbolo de feito por IA lá, um signo. Quero te ouvir, Coxa, eu vou sempre falar errado, não te preocupe, sobre essa questão dos limites da IA. Eu acho que, em termos pedagógicos, eu acho que o letramento de dados é um dos limites da IA em si, né? Então, utilizar, mesmo em turmas onde eu tenho alunos mais jovens, por exemplo, a turma de arquitetura, a gente sempre nota uma certa dificuldade de trabalhar com determinadas plataformas, como o caso do Google, né, que é mais recente, o Gemini. Então, o limite é o próprio letramento de dado em si, desse estudante, pelo menos em sala de aula. E a questão ética, eu acho que é o ponto de vista mais interessante. Então, muitas vezes eu acabo entrando em contradição, porque a gente utiliza a inteligência artificial em laboratórios, né, na sala de aula presencial, mas, ao mesmo tempo, quando eu passo alguma atividade, eu não gostaria de receber essa atividade Ctrl+C, Ctrl+V de uma inteligência artificial. Então, fica um pouco contraditório isso, né? Mas eu comparo a inteligência artificial hoje da mesma época em que meu avô me ensinava a máquina de datilografar, e logo depois, em 95, nós recebemos o primeiro computador na nossa casa, né? Então, utilizar o Word, por exemplo, substituindo os recursos, ou Excel, né? Meu avô tinha aquela máquina da HP de fazer conta, o Excel acaba substituindo aquela máquina, o Word acaba substituindo a máquina de datilografar. Então, eu comparo como ferramentas em si, né? E o letramento de dados e as questões éticas, eu acho que são fundamentais nesse sentido. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos encerrar com uma breve palavra de vocês, né? 2 minutinhos aí, para vocês darem uma palavra final e deixar uma mensagem para a gente com relação a essa temática da inteligência artificial. Vocês estão liberados para discutir aquilo que vocês acham mais interessante da temática. Começando com o Pablo. Valeu, meus colegas, camaradas, foi um prazer dividir aqui esse momento com vocês, com essas reflexões, né, que certamente não se encerram aqui, né? Eu, como disse, estou com alguns projetos de pesquisa hoje relacionados com inteligência artificial, então chega a ser até angustiante o volume de informações diárias, né, que tem de novidades dentro desse campo.
né? Então eu acompanho algumas listas, né, de notícias, inclusive do próprio Globo, que criou uma newsletter, né, especificamente sobre inteligência artificial, mas algumas internacionais também. E acho que é importante a gente estar atento, acho que esse aspecto, né, que o Coxa fala, né, de ter um conhecimento, né, sobre isso, de ter letramento, acho que realmente é importante, né, embora tenham limites também, né, inclusive a própria questão da relevância, né, assim, um dos objetos que tem sido, que eu tenho discutido nos últimos anos, é exatamente a noção de engajamento, né, no campo da comunicação, né, e tem um autor que eu trabalho, Seth Finkelstein, que fala um pouco sobre isso, né, que é essa confusão entre relevância e popularidade, né? O que exatamente é relevante, o que exatamente é popular. E as plataformas confundem muito isso e com a inteligência artificial fica pior. Né, assim, o Google hoje, por exemplo, o sistema de overview, né, do Google, né, que antecipa ali algumas notícias, né, informações acerca do assunto que você está pesquisando, ali, né, uma curadoria, né, até uma questão que o Antônio também trouxe, né, uma curadoria algorítmica, né, a partir do que, na verdade, não é exatamente relevante, aquilo que é popular na plataforma, a lógica é essa, né, e muita informação que talvez seja de fato relevante fica escondida, né, e, inclusive do ponto de vista também das confusões, né, da alucinação, né, que Fernando falou um pouco, né, e eu andei acompanhando notícias sobre isso também, né, assim, tem bibliotecários, muitos deles hoje, que a pessoa vai falar lá para procurar um artigo, um livro, e são artigos e livros que não existem, porque a máquina criou aquilo. Aconteceu hoje comigo, né, vou até encerrar com isso, que eu acho que é bem interessante e preocupante, porque eu sabia que uma colega minha tinha escrito um artigo com outro colega, que eu queria mencionar numa banca que eu vou fazer na sexta-feira. E o Google mostrou o nome do artigo que não era o artigo deles e que eles tão pouco escreveram aquele artigo com aquele nome. E aí eu fui procurar, não aparecia, aí eu entrei no Google acadêmico dela, dessa minha colega, e aí eu vi lá que tinham 2 artigos com esse outro colega, mas nenhum era o que o Google falou, ou seja, não existe. Criou ali, né, por alguma mistura de informação. Né? Enfim, então acho que são questões aí que eu acho que tem algumas saídas políticas, né, importantes de organização para a gente não ser, né, realmente varrido, né, como trabalhadores e pensadores aí diante dessa avalanche de IA. Valeu, gente. Valeu. Fernando. Queria dizer que foi um prazer participar, né, dessa mesa, né, com os colegas, né, acho que vários pontos foram colocados aqui que são importantes para uma continuidade dessa discussão sobre inteligência artificial dentro do CISECO, né, de uma forma mais ampla, né, e que, como a gente percebeu, né, uma discussão entre cientistas, entre gente que está dentro de laboratórios de universidades, mas que permeia toda a sociedade. Então, eu vou trazer uma questão aqui que o Rafa trouxe, que é talvez a mais fundamental para a gente pensar, né, sobre tudo isso, né, e eu concordo plenamente que eu acho que vai passar pela alfabetização, até nossa mesmo, né, alfabetização da compreensão dessa velocidade da inteligência artificial, né, de para onde é que vai, quais são os usos, né? O Antônio falou uma coisa muito importante aí, que dos transgênicos, né? Que gradativamente, né, a própria sociedade começou a exigir que identificasse, né, de ter essa transparência, de saber o que é que você está consumindo, né? Então, da mesma forma que a gente quer saber o que é que está consumindo, e não é à toa que tem crescido muito as feiras, né, agro, né? Eu mesmo vou para muitos, amanhã, inclusive, estou indo para uma tomar café, porque eu quero consumir produtos que não passaram por deformação, ou porque são transgênicos mesmo, né? Então, acho que é mais ou menos isso que vai acontecer também com a inteligência artificial, né? Algumas plataformas já identificam esses produtos quando são produzidos por inteligência artificial, mas eu penso que precisamos dessa alfabetização, desse letramento digital de uma forma geral, para saber lidar com toda essa complexidade, porque é uma complexidade para a gente, né, que
estudamos isso diretamente, então a gente imagina como é para as pessoas assim que não estão tendo um acesso mais direto a esse desenvolvimento, né? Eu estou falando muito do ponto de vista até da desinformação, né? Que esse é uma questão preocupante para a sociedade, né? E para as democracias, né? Então, acho que essa discussão que tivemos aqui, preliminar, ela vai render para os nossos artigos, mas também ampliar esse corpus assim, de discussão sobre inteligência artificial e jornalismo, arquitetura, publicidade, agricultura, enfim, todas essas áreas, o que ficou muito claro é que a inteligência artificial não é de uma área específica, mas ela já está abrangente dentro da sociedade, do que a gente está fazendo, seja em que campo for. Muito bem. Coxa. Eu acho que a gente vai criar um certo descompasso na própria academia entre os professores que são mais resistentes ao uso da tecnologia, né, os alunos que são mais resistentes ao uso da tecnologia, e uma geração de pessoas que, na verdade, já têm utilizado isso a seu favor, né? Eu lembro que, logo quando eu começo sempre um projeto em sala de aula, eu faço uma grande pesquisa com a população local sobre os problemas locais, para dentro da sala de aula a gente resolver a partir de alguma habilidade dentro da disciplina, né? No caso da disciplina Direito e Cidadania, a gente desenvolve um projeto de lei. Mas existe muito uma pequena um pequeno distanciamento das pessoas que não estão acostumados com esse tipo de metodologia. E aí, por exemplo, a gente tem universidades mais tradicionais, focada em 4 horas de debate sobre algum texto, e universidades mais de vanguarda, que eu tive a oportunidade de trabalhar uma época no INTELE, que é um instituto que fica dentro da USP, ao lado da Poli, que já trabalha com esse tipo de metodologia de projeto e com inteligência artificial em sala de aula, e cria-se aí uma desigualdade em termos do uso, né, da própria inteligência artificial. E, além disso, eu tenho um certo receio, né, que pessoas da minha família mais velhas, meu padrasto, minha mãe, eles são muito agenciados, digamos assim, pelo algoritmo que aparece no seu feed, né, na sua tela, no seu feed, quer seja no YouTube, em qualquer rede social em si. E não há, pelo menos até agora, um questionamento se aquilo é verdadeiro ou falso, independente da instituição em si. Então, eu concordo com você que todo material de inteligência artificial deveria ter dito. Hoje as plataformas já avançaram nisso, então o Facebook, ele já coloca que aquele rótulo ele tem uma imagem que não é verídica, é feita por inteligência artificial, mas mesmo assim eu acho que ainda carece muito isso, inclusive contemplar no próprio Marco Civil da Internet essas questões éticas em si, e encerro nesse sentido e agradeço aos colegas da banca e a você, Ribeiro. Muito obrigado. Mande um abraço no Fausto Neto aí para a gente. Eu que agradeço a vocês. Esse programa vai ficar gravado e a gente pode usar, inclusive, viu, vocês que nós somos professores, podemos usar em sala de aula esse debate, acho que é interessante, o que vocês trouxeram aqui é extremamente relevante, e só tenho a agradecer. Em nome do CISECO, a presença aqui do Pablo, que nos trouxe essas informações tão interessantes, que abriu essa discussão, não é? Com
com um lado mais epistemológico, digamos assim, o Fernando nos trazendo essas práticas e as suas interrelações na área da educação, e o Coxa está dentro da sala de aula. Então, fechamos o circuito, né? Fechamos o circuito e só tenho a agradecer a vocês, um grande abraço e fico à disposição aí, vocês têm os meus contatos, a gente se mantém em contato. Grande abraço e até a próxima.